Gravando. Ok, gravando. Olá, boa noite. Mais uma live maravilhosa. Vida de Tecnólogo. Bom, eu sou o Nascimento, conselheiro nacional. Queria apresentar para vocês esse projeto novo, que é o Persona, né? Esse projeto, a gente está recebendo uma personalidade que hoje é candidato ao CREA do Ceará, né? É a presidência do CREA. Seja bem-vindo, Emanuel Mota. Eu quero cumprimentar os meus colegas aqui na live e amigos também, né? Que é o Saldanha, né? Bem-vindo, Saldanha, que é conselheiro nacional. Bem-vindo, Edson, nosso conselheiro regional, tá? E a gente vai conhecer um pouquinho do Emanuel, né? Ver o que ele tem para nos falar, né? A gente tem algumas perguntas, né? Então, bem-vindos ao Persona, né? Que é uma novidade nesse quadro, né, do Tecnólogos, da vida de tecnólogos, que vai rodar nas redes, claro, na nossa rede. Bem-vindo, Emanuel. Obrigado, Nascimento. Obrigado, Edson. Obrigado, Saldanha, pela oportunidade de a gente estar participando hoje aí desse programa. E gostei, agradeço aí o título de personalidade, tá? Mas, brincadeiras à parte, eu me chamo Emanuel Mota, sou engenheiro civil, me formei final de 2002 e desde então eu exerço a engenharia com especialidade na área de custos de obras. Inclusive, desenvolvemos aqui no escritório um software e comercializamos ele na praça daqui do Ceará. E também tenho atuação na área de loteamentos. Enfim, no papo prévio, eu vi que você disse que se virava, eu também me viro aí, tenho várias atividades para poder me manter adequadamente, né? Estou aqui disponível para vocês, esclarecer todos os questionamentos dos tecnólogos, vou tentar ser o mais claro possível. Estou encerrando agora meu primeiro mandato à frente do CREA, não tenho história na política classista, é meu primeiro cargo de gestão, minha primeira experiência de gestão, e estou me colocando aí a uma reeleição. Ô, Manuel, seja bem-vindo ao nosso quadro, tá? É um prazer, tá? Eu me chamo Renato Saldanha, sou aqui do Rio de Janeiro, técnico de segurança do trabalho, tecnólogo em gestão de segurança do trabalho, com pós-graduação em segurança do trabalho. Eu acho que a sua presença é muito importante dentro do movimento, né, do MNT, Movimento Nacional para Tecnólogo, porque eu acho que a gente tem que quebrar alguns paradigmas que foram criados ao longo dos anos em relação aos conselhos. Então, esse espaço é aberto, né, para todos aqueles que possam trazer algo de produtivo para o eixo tecnológico da parte da engenharia, tá? Seja bem-vindo, tá? Se sinta em casa. Vou estar passando a bola aqui para o nosso amigo Edson, tá? Que, como eu costumo brincar, né? Aqui só tem craque, né? Um matando o peito, outro dá de canela, outro vem de cabeça, mas no final o gol sai. Então, Edson, seja bem-vindo aí, cara. Um abraço. Obrigado, rapaz. É um privilégio estar participando pela segunda vez com vocês aí no Vida de Tecnólogo, né? E hoje recebendo aí um amigo. E eu digo assim que a vida tem me presenteado com grandes pessoas, né? E o Emanuel tem sido também uma dessas pessoas que eu recebi aí como um lindo presente de Deus. Eu digo assim, um cara íntegro, né? Um cara que tem se mostrado capacitado, inovador no que faz. E estar participando desse momento com ele tem sido, e eu creio que vai ser um grande privilégio também. Seja bem-vindo também, Emanuel, por mim também, eu digo isso. Obrigado aí, Ed. Valeu. Ed, temos algumas perguntas, né, dos nossos internautas, conselheiros regionais, membros do nosso canal no WhatsApp, Facebook, Twitter. Eu acho que essa bola vai estar com você da primeira pergunta. Vamos botar o Ed para bater o pênalti. Legal, né? A gente tem conversado esses dias sobre esse momento, né? E vocês movimentaram aí todo o grupo do MNT, né? Os tecnólogos que estão envolvidos, né? Os conselheiros. E a gente recebeu algumas perguntas, né? Então eu vou já dar início aí com a primeira pergunta para o Emanuel. Essa pergunta ela é do Marcos, né? Marcos Marques. Ele pergunta o seguinte: gostaria de perguntar ao candidato Emanuel, né? A presidência do CREA, a reeleição, quais as ações que ele pretende realizar para ajudar a classe dos tecnólogos no eixo das engenharias, né? Já começa assim com um tiro na testa, né? Uma pergunta bem complicada para a gente responder, mas eu vou dizer para você o seguinte: eu costumo trabalhar sempre
beber uma águazinha. Personalizado aí, MNT, é isso que eu vi Já aí. temos. É. Eu costumo trabalhar sempre. Eu acho que eu atrapalhei Pois é. E aí eu costumo. Não, atrapalhou não. O que é isso? Quebrou o gelo. E aí eu fui educado a sempre buscar o trabalho e não o emprego. Então, sempre em minhas ações, em meus projetos, eu costumo incentivar a busca por trabalho, né? A capacitação, principalmente nesse momento que a gente está vivendo de isolamento, a gente procurar estudar, procurar ler, e se capacitar e buscar novas oportunidades dentro do mercado de trabalho, que cada dia está mais competitivo. Falando de forma mais direta, já que a pergunta foi o que pode ser feito no CREA para incentivar isso, dentre as minhas propostas aqui para essa nova gestão, tem uma que eu considero bastante inovadora e diferente dentre o que é o costumeiro, que é a estruturação de um escritório tecnológico lá no CREA. Como é que isso funcionaria? Era uma espécie de cowork com um pequeno diferencial. O cowork é aquele local ali em que diversas profissões se encontram, trocam ideias, acabam trabalhando em conjunto. E só que nesse ponto a gente faria aí uma aquisição por parte do sistema Confecrea mútua de alguns equipamentos de uso dos profissionais de engenharia, de agronomia, geociências e tecnólogos para que eles exerçam um trabalho diário, né? Às vezes você deixa de realizar uma consultoria ou um trabalho qualquer que seja porque não tem determinado equipamento para fazer uma medição, né? Por exemplo, na área de engenharia, não tem um scanner de concreto na engenharia civil, não tem um decibelímetro na segurança do trabalho, né? Não tem um luxímetro na elétrica para definir alguns parâmetros. E aí o CREA faria uma aquisição desses equipamentos e faria uma parceria com os profissionais para eles utilizarem isso, né? Enfim, essa é apenas uma das propostas, entre muitas outras que a gente pode partir na parte de capacitação, também é muito forte. O CREA tem uma capacidade muito grande de mobilizar cursos, tanto ofertar cursos como atrair cursos. Enfim, eu acho que vai ter o caminho vai ser por aí. Só fazendo um adendo, eu achei maravilhoso. Eu acho que o projeto tem um foco moderno, entendeu? E vai atender, sim, a comunidade tecnológica, com certeza. A gente a gente fica bem dentro do conceito hoje, que é muito forte, o conceito de co-living, né? Não é mais só o co-work, é o conceito onde você está ali dentro, você mora, você come, você se diverte, tudo dentro de um espaço compartilhado. E a gente está trazendo essa realidade para dentro do CREA. Nós, em nossas moções, eu vou fazer um complemento, porque eu achei que casou perfeitamente. Na nossa moção que a gente pede para os municípios e vereadores dos municípios, a gente já fala da indústria 4.0. A gente fala da inserção do tecnólogo na indústria 4.0 e da importância desse profissional para essa nova indústria, que tem a ver com o co-work e co-living. Achei fantástico. Parabéns. Perfeito, perfeito. Obrigado e vamos implementar com certeza. O Edson acho que começou, tentou dar um carrinho, mas o Nascimento pegou a bola e saiu mais rápido. Fala aí, Edson, pode complementar. Não, pronto, é isso, né? Eu só, para complementar também, né, me apresentar também, eu sou aqui do Ceará também, tenho tido o privilégio de estar junto com o Emanuel também aí no CREA, como inspetor regional, né? Como até a gente comentou ontem, na live de ontem, né? Que eu tive o privilégio de estar com vocês também. A gente tem percebido, sim, esse trabalho dele, né? Em relação à valorização, não só dos engenheiros, mas de todas as profissões que envolvem ali o sistema Confea-CREA, né? Então a gente fica feliz, a gente torce pela reeleição dele, sim, entendeu? Porque a gente tem visto nele uma pessoa que tem se mostrado ela bem alinhada, né, com os nossos pensamentos, sim, de valorização profissional. Eu até complemento mais nesse sentido, né? Muitas vezes foi preciso a gente estar em Brasília, né, para algumas representações lá junto com o pessoal da Federação Nacional dos Tecnólogos também, que é um movimento também importante ali, que tem atuado juntamente com o pessoal do Confea, né, CREA, e o Emanuel sempre esteve junto com a gente, né, disponibilizando das diversas formas esse acesso. A gente também está lá e reivindicando os pontos principais, que na verdade mesmo é a questão das resoluções, das atribuições, que eu creio que a gente vai falar um pouco mais na frente também. Legal. Vai cruzar agora, Nascimento? Inclusive, só para complementar o que o Edson colocou aí,
eu desde o primeiro dia, os meus ofícios, os documentos emitidos pelo gabinete da presidência do CREA, eles não saem mais com o meu título, engenheiro civil Emanuel Maia Mota. Ele sai com apenas o engenheiro Emanuel Maia Mota, que é para deixar bem caracterizado de que eu estou ali naquele momento representando todas as profissões que envolvem o sistema Confecrea. Pô, legal. Maravilha, maravilha. Renato, você quer fazer a outra pergunta? Posso. Agora. Tenho medo não, rapaz. Faça essas perguntas. Vou fazer uma aqui do nosso conselheiro regional do Sul, né? Ele vai ficar meio chateado que eu vou falar o nome dele, né? O Wesley, é isso mesmo, Nascimento? É o Wesley? Wesley Orsatti, né? É o Orsatti. Nosso regional Orsatti, um abraço, velho. Ele faz uma liderança lá conosco, lá, ele coordena os regionais, né? Então faz parte do núcleo duro. Nada a ver. A pergunta é: qual a intenção do CREA para os tecnólogos? A intenção? Na sua visão. Na sua visão. Na sua visão. Então, assim, você se imaginando lá no CREA, o que você acha que Bem, pode eu vou tentar colocar assim, eu não entendi muito bem a pergunta, mas vou tentar responder. O seguinte, os conselhos de classe, eles foram criados, no caso do CREA especificamente falando, para defender a sociedade, né? Quando a gente coloca defender a sociedade, ele é no sentido de garantir que todos os serviços de engenharia, agronomia e geociências, eles tenham responsáveis técnicos por esses serviços. Quer sejam tecnólogos, engenheiros, agrônomos, geógrafos, geólogos, enfim, todas aquelas modalidades todas que a gente já sabe aqui, estamos cansados de repetir. E o CREA, ele exerce um papel, inclusive, ao fomentar a fiscalização vou colocar aqui entre aspas, reserva de mercado, né? A partir do momento que você garante de que uma determinada profissão, que para executar um determinado serviço, né, por exemplo, construir uma casa, ela necessita de um engenheiro civil. Para receitar um defensivo agrícola, ele necessita de um agrônomo, ou técnico, ou tecnólogo, que seja. Ele garante de que o conjunto de negócios envolvido ali naquele universo, ele vai estar seguro e não vai levar riscos à sociedade, por exemplo, de contaminar o alimento, de contaminar o solo, de vir à ruína. E aí, dessa forma, agilizando a fiscalização, dando inteligência à fiscalização, a gente pretende também incentivar os tecnólogos. Entendo que existem alguns problemas de chegar a ter uma fiscalização voltada especificamente aos tecnólogos, por um motivo simples. No sistema Confecrea existem mais de 300 titulações de profissões diferentes. Então, é muita coisa a se fiscalizar. Não existe conselheiros na área, pelo menos eu não conheço conselheiros na área de dos tecnólogos, né? Mas não existe na modalidade, né? A gente tem a Câmara de Civil, não tem nenhum tecnólogo em civil sendo conselheiro, pelo menos aqui no CREA Ceará, mas existe a modalidade civil dentro do CREA. E, de repente, a gente pode fomentar contatos com a Câmara. O Edson ele sabe que eu tenho uma abertura em receber esse tipo de sugestão e levar isso aos conselheiros para definirem ali, não um manual de fiscalização, mas um conjunto de atividades que podem ser verificadas nas obras e serviços de engenharia que os tecnólogos participam. Quando a gente fala em um manual de fiscalização, a gente vê coisas muito robustas, que um fiscal que vai estar fiscalizando mais de 300 modalidades, meu amigo, convenhamos, ele não vai ter condições de lei. Mas quando você direciona uns 10 itens a ele checar em cada tipo de modalidade, em cada tipo de serviço, ele consegue direcionar o trabalho dele. E a gente usando um levantamento de dados, um cruzamento de informações, que hoje está muito na moda, inclusive, está muito disseminada essa cultura do Big Data, por exemplo, da análise de dados em massa, você consegue administrar e direcionar esses trabalhos. Eu acho que o caminho vai ser por aí. Não, legal, legal. Eu vou só dizer que você foi brilhante aí na tua resposta, porque uma pergunta muito aberta, né? Então ela pode gerar diversas interpretações e eu acho que você caiu dentro do que prega o CREA como entidade que fiscaliza. Falou bem, falou com propriedade, né? Parabéns mais uma vez aí pela... Vou tirar 10 então nessas perguntas, viu? Parece que eu estou vendo.
Ah, não chegou a hora da pegadinha ainda. Vai ter a pegadinha, tem a pegadinha. Mas é interessante porque quem está nos assistindo, às vezes não entende. Né? Então, esse é um momento acadêmico, né? Em que a gente coloca perfeito. as nossas visões, coloca nosso entendimento, questionamentos, como foram feitos aí pelo pessoal da internet, né? E eles vão ficar satisfeitos, claro. Respondeu, né? Vão ficar satisfeitos. Mais uma pergunta, gente? Eu acho que o Edson está querendo chutar. Ó. Pronto. Outra pergunta também do colega Orsatti também, né? Que eu acho essa também bastante interessante, talvez seja a que mais pega em relação aos tecnólogos no sistema, né? Que é a questão, o que o Emanuel acha, né? Na opinião dele, assim, por que é que a resolução 313, né? Essa mudança dela, essa nova resolução, ela não sai, né? Eu vou dar uma resposta aqui que pode não agradar muitas pessoas, tá? Eu vou dizer de cara, de bate-pronto, uma pergunta dessa chegando para mim, eu vou te dizer que o sistema Confecre é um sistema muito conservador, e resistente. Você para pensar de que as leis que envolvem o sistema, elas foram criadas na década de 30 e na década de 60 e nunca tiveram atualização, salvo pequenas resoluções aí que muitas vezes são tendenciosas para um lado, tendenciosas para um outro lado. Então, a gente vê um sistema muito conservador. Quando você chega dizendo que o tecnólogo ele vai ajudar a construir ou a executar um serviço de engenharia de forma com mais qualidade, devido a ter mais especialização naquele determinado segmento, existe uma resistência natural, tá? Uma resistência natural. E eu defendo uma coisa que não sei se seria uma resolução, tá? Eu defendo um espaço para os tecnólogos. Porque, por pior que seja a resolução 1073, ela concede atribuições muito firmes a quem estudou. Se você estudou aquela disciplina, você tem aquela atribuição. No meu caso, dá um exemplo bem claro. Eu sou engenheiro civil, não posso executar sistemas de climatização. Mas se eu voltar para a faculdade, né, para o curso de graduação de mecânica e cursar aquelas disciplinas que dão essa atribuição de climatização, eu estou engenheiro civil que passo a ter essa atribuição. Da mesma forma para a subestação, da mesma forma para diversos outros exemplos que a gente pode dar. E eu acho que as atribuições dos tecnólogos elas têm que surgir daí. Eu acho que com isso facilitaria e acabaria uma série de celeumas ali no plenário do Confé, que são 18 conselheiros que muitas vezes, com 18 pessoas, meu amigo, você combina ali qualquer coisa de forma muito fácil e rápida. Você não consegue articular grupos de pessoas, né? Quando você chega no Congresso Nacional, por exemplo, que tem 500 e tantos deputados, você consegue pegar segmentos do agronegócio, das empreiteiras, a bancada da bala, e ali trabalhar temas. Num plenário com 18 pessoas, você não consegue fazer isso. E aí, eu acho que uma forma mais fácil de convencer é uma coisa dessa maneira, né? Eu até sugeri o Edson a fazer isso aqui no Ceará, estou tentando trabalhar com ele, esse convencimento dos conselheiros em aceitar isso, que é um outro ponto. Devido a todos eles terem sido formados nessa antiga escola dentro do sistema, gera essa intranquilidade para tomar decisão. Ou seja, deixa eu assim, tentar complementar assim, o que eu entendi, né? O que o senhor tentou passar. Que a proficiência acadêmica do curso vai definir muito o que ele vai definir no mercado de trabalho. Sim. Seria isso? Exatamente. A proficiência do curso dele é quem define a atribuição. Isso. E eu acho que tem que ser uma legislação geral. A gente não... Rapaz, os dias hoje, eles requerem tanta modificação, tanta mudança, né? Você veja que a gente costuma falar muito de que profissões que a gente está trabalhando hoje não existiam há 5, 10 anos atrás. E profissões que a gente vai trabalhar daqui a 5, 10 anos ainda não existem. Ainda mais com essa questão toda que a gente está passando. Esse isolamento social que a gente está vivendo, ele vai representar uma grande mudança nas relações trabalhistas, nas relações de negócio, nas relações interpessoais, em todas as relações. Então, quanto menos a gente gastar energia legislando coisas específicas e dando uma legislação geral, é melhor. A gente perde menos tempo e otimiza os processos todos, tá? Quando eu digo que o que eu estudei, eu tenho proficiência para fazer aquilo, e a resolução 1073 já prevê isso, eu vou usar ela para definir as atribuições. Concordo. Viu, Emanuel? Só complementando o Emanuel aí, e é essa
eu até comentando ontem com os meninos também, é isso que a gente vê também, né? Era muito fácil revogar 313 e passar já para 1073, que é uma resolução que já existe, né? E ela Geral, e ficava geral zona, né? geral, todo mundo, entendeu? E a gente se sente assim um pouco discriminado devido a isso. Criaram uma resolução só para a gente, para nos limitar, entendeu? Exato. E eu ainda digo mais, Edson, essa discriminação ainda passa porque, me corrijam se eu estiver errado, mas é uma sensação de quem vê isso de fora, né? Quando trouxeram os cursos de tecnologia para o país, trouxeram dizendo que você ia ter um nível superior em 2 anos. E não explicaram de que os tecnólogos seriam especialistas e não generalistas, como muitas profissões da engenharia como um todo, né? Eu, como engenheiro civil, por exemplo, eu vejo estradas, vejo civil, vejo elétrica, vejo um pouquinho de mecânica, um pouquinho de muita coisa, para ter uma visão bem geral. Quando a tecnologia não, você vira um sniper naquela área, né? Perfeito. Isso aí. Olha, vocês me deram uma luz aqui, mas eu quero reservar isso para uma surpresa mais à frente. A gente deve trabalhar essa questão aí que vocês acabaram de nos mostrar, nos apresentar. Talvez a solução não seja a 313. Né? Positivo. A solução Sim. é essa que vocês estão dizendo aí, que pode ajudar todo mundo. Né? Então, assim, eu sou muito a favor de apoiar ações que englobem todas as áreas de maneira justa, porque é o que prega o nosso movimento. Né? Nós queremos a inserção justa dos tecnólogos. Ou seja, tudo que vocês falaram corrobora com o que o movimento enxerga também. Tá? Pô, mas eu tô achando... E esse discurso que eu estou falando aqui para você não é novidade porque estou nessa entrevista. É o discurso que eu sempre falo. O sistema Confecrea, ele é conservador. E aí eu me coloquei para estar à frente da gestão aqui do CREA para tentar quebrar essa cara, entendeu? Deixar ela mais de vanguarda. Sim, perfeito. Sim. Não, Nascimento, olha só. Ocorreu algum erro dentro das nossas perguntas na internet, cara. Porque o cara tá acertando tudo, pô. Acertando tudo. Não, eu acho... Deixa de brincadeira, rapaz. Deixa de brincadeira. Maravilhoso. Deixa de brincadeira. Vamos, toca o barco. Esse quadro tem o nome Persona. Não é à toa, né? Olha só. É verdade. Olha que surpresa boa, né? Bom, eu vou fazer uma pergunta, né? Que todo mundo fez. Agora fique à vontade. Vou representar, né? Você, essa voz aqui, que vai representar. Eu vou fazer uma pergunta de ordem econômica. Eu acho que todo mundo gosta quando a gente fala em dinheiro, né? Ainda mais em tempo de crise, né? Em tempo de crise, então é melhor ainda. Eu achei assim uma pergunta simples, humilde, mas muito profunda. Foi o nosso querido tecnólogo Luiz Flávio, tá? Essa pergunta chegou da internet. Existe alguma proposta sobre a anuidade no CREA em relação aos tecnólogos? Ou seja, valores mais baratos em relação aos engenheiros? Realmente é uma pergunta bem simples, mas que ela tem um largo alcance, né? Primeiro a gente precisa entender que o seguinte, não é diretamente o CONFER, né, e nem o CREA que define o valor da anuidade. Existe uma lei federal, hoje a vigente é a Lei 12.514, que ela define valores máximos para os diversos conselhos, não só o CONFER-CREA, né, mas os demais diversos conselhos. E o tecnólogo, por isso que é o mesmo valor, ele é considerado profissional de nível superior, né? Então, como distinguir o tecnólogo do engenheiro dentro de uma classificação só de nível superior e nível médio? Mas eu acho que o problema da anuidade não é esse. Tá? O problema da anuidade é que ela foi concebida, como eu disse, na década de 30, na década de 60, lá atrás. E as necessidades do mundo de hoje não são as mesmas daquele mundo. Somado a isso, existe uma coisa que eu costumo comparar com restaurante, certo? Vou dar um exemplo aqui. Muitas vezes você vai no restaurante daquele botequinho da esquina, que você paga R$5 num PF, sai de lá reclamando, né? E porque estava quente, não estava legal, e o almoço foi R$5 e tudo mais, né? E ao mesmo tempo você vai lá num restaurante bom, aí o Coco Bambu, por exemplo, né? Fazendo aqui um merchan de uma grande rede cearense, vai no Coco Bambu, paga lá R$80 por um almoço, mas você foi bem servido, garçom cheiroso,
se serviu numa bandeja legal, num ambiente com ar-condicionado, serviço impecável, comida impecável, cheia de camarão, pagou R$ 86 pelo mesmo almoço e saiu elogiando. Entendeu? Então, existe, dentro da carta de serviços do sistema Confecrea, uma má prestação do serviço, que precisa ser aperfeiçoada. E eu fiz isso aqui no CREA Ceará e a gente conseguiu diminuir essas reclamações. Vou te dar só um exemplo. Tá? As CATs, as certidões de acervo técnico, aqui no Ceará tinha um prazo médio de 120 dias para serem emitidas. Você dava entrada, levava 120 dias para ter a certidão devolvida. Hoje, aqui no CREA Ceará, existem a grande parte dos casos de emissão de CAT feitas em 24 horas. Então, acabou a reclamação. Entendeu? É isso que a gente precisa. A gente precisa ofertar um serviço adequado para os tecnólogos também. Os tecnólogos precisam se sentir representados, eles precisam se sentir pertencentes ao sistema, precisam emitir seus documentos de forma facilitada, entendeu? De forma igualitária. Como eu coloquei, quando eu entrei no CREA, eu não sou mais um engenheiro civil, eu sou um engenheiro. Eu estou ali representando todas as modalidades profissionais. Eu só quero legal. emendar aqui a deixa, né? Se você nos permitir. Essa questão da lei ela é muito interessante porque o tecnólogo ele é uma modalidade de nível superior segundo o MEC. Então, assim, o nível dele é o mesmo, o bacharel e por licenciado. Eu concordo que diminuição não seria uma coisa legal. A gente quer, na realidade, é que o profissional tenha condições de trabalhar, né? Eu acho que essa é a tua visão. Eu digo, né? Exatamente, tem condições de trabalhar. E eu digo mais a você o seguinte, eu defendo também uma reengenharia de taxas. Como eu coloquei, todos foram originados lá atrás, nos anos muito antigos, né? E aí as despesas são outras hoje, tudo mudou. Então merece uma reengenharia. A mútua, quando ela foi criada, ela não tinha dinheiro, agora ela tem. Ela está até emprestando dinheiro para você, você paga, né? Você pega o empréstimo e devolve. Enfim, é porque ela gerou um patrimônio. Então está na hora da gente ter essa reengenharia de taxas. Não sei qual é a melhor solução, porque eu não sou especialista nesse assunto de engenharia econômica, por exemplo, para fazer esse reestudo. Mas acho que tem que ser feito isso. Bom, legal. Vamos lá, mais uma pergunta rápida. Eu acho que você já respondeu. Tá? É da Joana Dark, que é a nossa regional. Ela foi bem interessante a pergunta dela, porque afeta a nós que damos treinamento, né? Aliás, os tecnólogos têm mais de uma formação. Na nossa base, a gente já percebeu isso. Somos graduados, técnicos e pós-graduados. Então, ela coloca da seguinte forma. Como o futuro presidente, caso seja eleito, você poderá ajudar os tecnólogos nos eixos de engenharia numa melhor formação? Quais seriam as suas ações? Acredito que você já respondeu, mas tá aí a pergunta, né? Eu respondi, mas eu não respondi tudo, não. Faltou uma coisa interessante, que é o seguinte, é que a gente já faz isso aqui no CREA Ceará. Eu faço diversos convênios com cursos, né? Por exemplo, o Nascimento, ele tem uma empresa que ministra cursos na área de tecnologia de segurança do trabalho, de gestão de segurança do trabalho, e ele quer fazer uma parceria com o CREA, quer que eu faça toda a divulgação, porque se você parar para pensar, a gente faz uma divulgação em um segmento bem segmentado. É quem vai efetivamente fazer o teu curso. E a condição de você ter as turmas preenchidas é muito grande. Para você ter ideia, a gente recebeu o CREA sem rede social, por exemplo. Aqui no CREA Ceará não tinha rede social. E o Instagram do CREA hoje tem praticamente 9.000 seguidores. Então, são 9.000 pessoas recebendo informações direcionadas na área. E aí a divulgação fica muito forte, né? Fica muito forte. E aí a contrapartida... Hã? É uma avenida, né? Você tem uma avenida de pessoas, né? Exatamente. E aí, como toda avenida, ela é de mão dupla. Do jeito que eu te ajudo a fazer a divulgação do curso, eu peço a contrapartida, porque eu também acho justo que todo benefício eles tenham uma contrapartida. Já que eu estou te ajudando, eu peço em troca 2 vagas, certo? Do teu curso. Para quê? Para eu distribuir entre os profissionais. Então, qualquer profissional do CREA Ceará que queira fazer qualquer curso que o CREA está divulgando lá na rede social, basta ele mandar um e-mail para o eventos@creace.org.br e solicitar uma das vagas. Se tiver vaga disponível, ele vai fazer o curso gratuitamente. E nessa minha gestão, que
do próximo ano, já estou colocando assim, né? Vamos pensar positivamente, eu sou um cara muito otimista, nós vamos ganhar isso, e eu vou ampliar esse leque, fazendo com que o CREA pague cursos, né? E esses cursos sejam gratuitos ou subsidiados, conforme seja a procura. Se você olhar no corpo da Lei 594, uma das funções do CREA é fomentar essa capacitação. Então, a gente pode realizar despesas em organizar esses cursos. Eu pretendo fazer isso também nessa minha segunda gestão. E é uma das grandes reclamações dos profissionais é essa, Emanuel. É tipo, cara, eu pago anuidade, eu vou pagar para quê? Eu não tenho, porque tem muitos profissionais, às vezes, que nem querem se registrar, entendeu? E falam... mas esse é o problema, sabe? O CREA, a anuidade do CREA, esse é o problema, porque o brasileiro, ele é acostumado ao quê? As pessoas em geral, vou nem falar no brasileiro, vou falar as pessoas do mundo. Você paga um negócio e recebe algo em troca. Isso. Deu uma congelada, hein? Você paga o celular e vai cortar o cabelo e o cara vai lá e corta. A minha? Opa, voltou? Voltou. Deixa Pronto. eu falar, então, gente. repetindo, né? Pode falar. As pessoas, em geral, elas sempre pagam e querem algo em troca, né? Então, devido a essa questão de você pagar e ter algo em troca, a gente cobra esse algo em troca do CREA. Quando, na verdade, quando você paga para o CREA, você está pagando um serviço para a sociedade e não para você. Você vai receber ele porque você faz parte da sociedade. Maravilha. Renato, ficou faltando uma pergunta, não ficou? Não, eu acho que foram todas. Falou do Paladino? Quem falou do Paladino? Ah, tá faltando a do Paladino. Então falta você. Essa é a sua. Eu vou fechar aqui. Vamos lá, que tá chegando a hora, hein? Emanuel Mota, em 3 minutos. Em sua opinião, o que um tecnólogo do eixo da engenharia e qual a sua visão de futuro sobre os tecnólogos da engenharia? Acho que congelou ele, não? Lá ou não? Eu acho que congelou sim. Mas não sei se ele vai nos ouvir, mas eu acho que ele já respondeu boa parte dessa pergunta. É por isso que deu esse bate-bola. Eu acho que ele já respondeu essa pergunta. Saiu do ar, não tem problema. A gente continua. Olha. Tá um jogo bom, né? Jogo gostoso. Sim. Eu já queria dizer, eu não sei se o nosso convidado vai conseguir entrar no ar de novo, né? Mas foi muito prazeroso receber essa persona, tá? Que respondeu brilhantemente a nossos questionamentos e os questionamentos dos nossos mobilizados na internet. A gente recebeu perguntas da internet, recebeu perguntas dos regionais. O Edson estava aí dando esse apoio, esse auxílio forte, que é importante, né? A gente tem que ter regionais em todos os eixos, né? Então, a entrada do Edson no movimento foi uma coisa muito forte, muito positiva, tá? Queria passar para vocês aí as palavras finais. Fique à vontade, Edson. Pronto. Queria agradecer mais uma vez estar com vocês juntos, né? E hoje recebendo aí o nosso candidato Emanuel. E eu acredito que ele se saiu bem mesmo quando a gente brincou aí com as, né? E eu sabia que ele se sai bem porque ele é isso mesmo, entendeu? Dessa gestão dele, né? Que ele fez agora nos mostrou isso, entendeu? Nós estamos sim participando do CREA. Como eu falei ontem, em 2003, mais ou menos, eu me registrei no CREA. Eu nunca tive um acesso tão fácil. Eu não digo nem porque eu sou inspetor agora, porque na verdade já era percebido. A gente já vinha percebendo isso antes mesmo de eu virar inspetor, né, de ser escolhido como dos inspetores. Já estava tendo essa mudança já nesse primeiro ano de mandato dele, quando o período que eu acabei entrando também, né? Então, assim, é importante sim estar ouvindo essas pessoas, né, para a gente poder estar cada dia mais esclarecendo o que é a nossa profissão. E é como a pergunta que foi feita do Paladino, infelizmente o Emanuel saiu, mas eu acredito que ele respondeu, né? Ele mostrou o valor do tecnólogo, né? Quando ele falou que nós somos sim, especialistas, né? Porque que soa muito isso, é uma formação apenas de 2 anos, mas não é isso, não é o tempo, né? É o tempo que você, na verdade, você estuda só um tema só, então você fica especialista por isso, né? Eu acho que o Emanuel está querendo entrar de novo aí, viu? Faltam 30 segundos para fechar.